Momento da gente convidar as nossas crianças para termos nosso tempo de oração. Tá orando com nossos pequenos. Calma, vamos com calma. Pedindo a Deus graça aí para que o Senhor venha falar ao coração das nossas crianças e, claro, também aos nossos corações nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, vem com graça, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida das crianças, para que elas possam compreender a Tua palavra, Senhor. Para que elas possam ser tocadas, ó Pai, pelo Teu Espírito, que elas possam discernir, ó Pai, a grandiosidade do Teu amor, o Teu chamado para a vida delas, que elas possam compreender os princípios desse relacionamento maravilhoso que é o Evangelho, Senhor. Que o Senhor capacite com unção, com graça, com disposição, com sabedoria, com criatividade, ó Deus, as nossas professoras, ó Pai. Que o Senhor o abençoe, Senhor, também, ó Pai. Nós como pais, como famílias, ó Pai, para que isso que os nossos filhos recebem na Tua casa possam ter continuidade, Senhor, nos nossos lares. Que sejamos pais, mães, avós, tios, ó Pai, irmãos, que sejam, Senhor, realmente referência espiritual, suporte espiritual para o crescimento das nossas crianças. E abençoa-nos, ó Pai, agora aqui, que vamos ler e ouvir a Tua palavra. Abençoa aqueles que acompanham online, que a Tua palavra venha de fato nos impactar de forma transformadora nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe nossos pequenos. Vamos estar abrindo a palavra, queridos. Livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, a partir do versículo 10. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 10, o texto que está aí projetado, texto que os irmãos também podem abrir aí nas suas Bíblias, celulares, para estarem acompanhando. Diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Amém. Queridos, hoje trataremos de um tema que talvez você considere assim, um tanto incomum, né? É um tema que é uma expressão que eu aprendi aí com os nossos queridos psicólogos, né? São as chamadas crenças limitantes. Então, resumidamente, são convicções que temos a respeito de nós mesmos e que acabam, de alguma forma, nos limitando, criando obstáculos para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, né? São chamadas de crenças porque não tem base na realidade, né? Você botou na cabeça que é assim. Então a pessoa acha, por exemplo, que ela nunca vai ser bem-sucedida no campo dos relacionamentos. Então ela nunca vai conseguir casar, ou se casar não vai ser feliz, ou nunca vai conseguir ser pai ou ser mãe, e se for pai, se for mãe, será um péssimo pai, uma péssima mãe. Então é mais do que uma dúvida, né? Uma insegurança. Você tem certeza que vai dar errado, né? Você tem certeza que há coisas na sua vida que nunca darão certo. E de onde vem a certeza? Da sua cabeça. Então, crenças que te limitam. Há diversas causas para esse tipo de pensamento, né? Seja de onde vier, sempre vai ser algo que vai te prejudicar, né? Então,
recomendo aí que você se percebe, se entende, que tem alguma dificuldade nessa área, procure aí um psicólogo, temos incríveis psicólogos aí na nossa igreja, investigue, converse. Temos a nossa irmã Renata, que é parceira da nossa igreja aí na área do atendimento psicológico. Então, dito isso, né, nosso objetivo não é uma terapia coletiva, mas é fazer disso uma analogia. É que, da mesma forma que nós temos pensamentos e convicções que não são reais, mas afetam a nossa vida em diversas áreas, há certezas religiosas, convicções espirituais que nós trazemos no nosso coração que simplesmente não são verdadeiras. Doutrinas que você botou na cabeça. Não tem base na palavra de Deus, não tem nada a ver com o Evangelho, mas que influenciam sua vida, seu comportamento, prejudicam o nosso relacionamento com Deus, na verdade. São doutrinas que nós inventamos, nós criamos, ou aprendemos em casa, na família, né? Todo mundo na sua casa age de um jeito, pensa de um jeito, e você nunca se preocupou em buscar a palavra de Deus para ver se de fato era assim. Teses que são resultado da influência de alguém na sua vida. Amigos, namorados, professores, colegas, influenciadores. Ou ainda, o que é mais problemático, é quando a gente aprendeu isso em alguma igreja. Isto é, uma igreja, um pastor, um líder, te ensinou alguma coisa que não é bíblico. Então, seja qual for a origem, às vezes a gente nem sabe de onde vem, são pensamentos que não têm fundamento no Evangelho, mas que nós trazemos há muitos anos dentro da nossa mente. Para algumas pessoas isso é quase traumático, porque você já traz isso há muitos anos na sua mente. São verdades que para você sempre foram a única verdade. Não tinha outra. E isso trouxe prejuízos para a sua caminhada. Prejuízos para a sua vida espiritual, prejuízos para o seu relacionamento com Deus ao longo da caminhada. Verdades que têm impedido o seu crescimento espiritual. Verdades que, na verdade, não são verdades. E que fizeram a espiritualidade ser talvez algo amargo, algo traumatizante para você. Doutrinas que são resultado de você estar longe da igreja. Ou, talvez, vivendo uma espiritualidade completamente equivocada. Então, há uma lista de pensamentos, teses, doutrinas assim. Seria uma outra série de mensagens. Então, eu queria fazer aqui um panorama, eu separei alguns temas para a gente poder conversar nessa manhã, especificamente 3. O primeiro deles, essa primeira doutrina, digamos assim, que a gente traz na nossa mente, que influencia o nosso coração, mas que não tem base na palavra, é a ideia de que mudança de vida é uma condição para eu estar na igreja. É um pensamento muito comum. Partimos do seguinte, veja você, a vida de alguém que está na igreja, pensamos, precisa ser diferente de quem está lá fora, né? Espera-se, veja você, que um cristão tenha uma vida espiritualmente, moralmente melhor que a do não crente. Até agora, talvez tudo bem, né? A conclusão que tiramos disso é que é problemática. Porque se a minha vida não está à altura deste tal padrão espiritual e moral, e aí esse padrão na sua cabeça é um,
na cabeça do outro é outro. Então a gente cria um padrão e a gente se entende abaixo desse padrão. E aí você faz o diagnóstico e tira a conclusão. O meu lugar não é na igreja. Eu não tenho o que fazer lá dentro. E se eu estou dentro, melhor é eu sair. Porque eu não posso ficar dentro da igreja com esse tipo de vida. Porque esse tipo de vida não cabe no tal padrão. E se eu estou fora, eu só posso voltar para a igreja depois que eu consertar esse problema. A questão aqui, irmãos, como outras, é que isso tem uma dose de verdade, né? Contudo, né, é importante a gente prestar atenção, porque quando o diabo mente para a gente, ele normalmente usa doses de verdade, né? Então o evangelho não é uma dose de verdade. O evangelho não é sobre 5% de verdade, 15%, 50% de verdade. Então, tem muita mentira diabólica, maligna, que destrói vidas, que trazem porcentagens de verdade. Mas o evangelho não é sobre porcentagem. O evangelho é sobre a verdade inteira. Jesus é a verdade. E a verdade inteira é a seguinte: o único interessado em que você saia da igreja chama-se Satanás. O único que não quer que você volte para a igreja é o diabo. Então, você precisa refletir sobre isso. Essa voz na sua cabeça que diz que o seu lugar não é na igreja, ela é do diabo. Porque o único interessado que você saia da igreja ou que você não volte para ela, é ele. Então, antes de você discutir vida, a gente precisa discutir lugar. Lugar. Qual é o lugar que Deus deseja que você esteja? Na presença dele ou longe dele? Junto do povo dele ou na roda dos escarnecedores? No culto, nas orações, no louvor, na palavra, ou em qualquer outro lugar que não vai ter nem culto, nem oração, nem palavra, nem adoração, nem evangelho, nem meios de graça. Então, meu irmão, minha irmã, esteja como estiver a sua vida. O seu lugar é aqui. Esteja o que estiver acontecendo. Isso, claro, não significa que, e aí é que essa dose de verdade nos confunde, né? Que Deus se agrada com qualquer tipo de comportamento. Ora, o pecado existe. Santificação é doutrina bíblica. O evangelho nos revela sobre o certo e o errado. Então, quando eu digo que o seu lugar é na igreja, isso não quer dizer que a sua vida não precisa mudar nunca. Ao contrário, eu justamente preciso estar na igreja para ser lembrado de forma constante que a minha vida precisa mudar. Eu preciso estar na igreja para não permitir que a minha mente fique cauterizada com o pecado. Eu preciso estar na igreja, no culto, sendo exposto ao evangelho, sendo incomodado a mudar de vida. A não ser que você esteja numa igreja que não tenha compromisso com o evangelho. Aí, já falamos disso em outras pregações. Agora, se você está numa igreja saudável, comprometida com a palavra, o evangelho pregado, ele vai te incomodar, o Espírito Santo vai te incomodar, a graça vai te constranger, a glória de Deus, o amor de Deus, a santidade do Senhor vão impulsionar você a uma vida diferente. E quantas vezes você cair, quantas vezes você vai voltar? Porque este é o lugar do recomeço. O evangelho é o lugar do recomeço. Jesus é o nosso recomeço.
Mais ainda, irmãos, mais ainda. Eu preciso estar na igreja para receber a graça que me capacita a colocar a minha vida em ordem. Meu irmão, minha irmã, aí a gente vai perceber a mentira que Satanás conta para a nossa mente. Porque você não vai vir à igreja, você vai sair da igreja, você vai permanecer fora da igreja para a sua vida mudar. E desde quando quem te fortalece espiritualmente é o mundo? Será que é a sociedade que vai ministrar ao seu coração evangelho? Será que o Espírito Santo vai agir através do governo, das redes sociais, da mídia, nas diversões, das distrações? Quem vai trabalhar no seu coração para você ter uma vida realmente diferente? Quem vai te dar força? Quem vai te dar graça? Onde estão os recursos espirituais que você precisa? Na igreja, através dos meios de graça, através dos irmãos e irmãs, porque é em nós, entre nós, através de nós, que o Espírito Santo de Deus atua. A igreja nos fornece os recursos necessários para eu enfrentar o pecado, para eu dizer não a mim mesmo, para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o seu lugar é aqui. É na presença do Senhor, é na casa do Senhor, é no povo de Deus. Não há outro lugar que o Senhor deseje que você esteja. E qualquer pensamento contrário a respeito disso não é do Senhor. Amém, irmãos? Segunda crença limitante tem a ver com a nossa relação entre obediência e desobediência. Aliás, a relação entre obediência e bênçãos e desobediência e castigo. É outra ideia muito forte em nossas mentes, irmãos. Sabe, quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, né? Deu errado. Aí você imediatamente pensa assim, isso é castigo do Senhor, né? Isso é por causa daquele pecado, né? Sabe, aquele pecado de 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos, né? Até hoje, talvez, Deus está te punindo por causa dele. Coisas mal resolvidas na sua vida espiritual. Sabe aqueles embrólios que a gente traz dentro da gente, que a gente nunca consegue encontrar uma solução de verdade? Será que aquele culto que você faltou, aquele testemunho que você não deu, aquele dízimo que você não chegou junto? Então a gente tem um raciocínio onde a gente faz uma associação direta entre problemas, lutas, como se elas fossem necessariamente castigos de Deus ao nosso comportamento. E aí, qual o problema disso? O problema disso, vários, né? O primeiro deles é que a gente traz a ilusão de que aquela tragédia poderia ser evitada. Então, poxa, aí eu começo a alimentar no meu coração culpa e tristeza. E aí a gente perde a alegria da comunhão com Deus. Porque eu penso assim, poxa, talvez se eu tivesse uma plena obediência, se eu fizesse certinho, se eu estivesse andando na linha, se eu não cometesse aquele pecado, aquele deslize, aquele erro, as coisas seriam diferentes. Então, a culpa é sua, a dor é sua, a responsabilidade é sua. Ou ainda a gente vai pior e começa a questionar Deus, reclamar com Ele. Como é que Deus pode ser cruel assim? Mas não para por aí. O inverso desse raciocínio, ele é tão problemático quanto. Por quê? Porque a gente acha, né? Então, que se a gente andar certinho, as bênçãos vão vir sem parar, né? Então não vai ter doença, não vai ter desemprego, não vai ter dívidas, não vai ter problemas na família, filhos, casamento, tudo vai dar certo, não vai ter nenhum mal, nenhuma dor, nenhuma decepção, nada de ruim vai acontecer na sua vida, agora vai ser só vitória, porque agora você está andando na linha.
Agora você está certinho diante de Deus. Todas as brechas foram tapadas. Onde isso nos leva, irmãos? Em primeiro lugar, a arrogância. A arrogância de achar que se temos coisas boas em nossa vida, é porque somos merecedores, somos melhores, né? Aquele diabinho no nosso coração começa a dizer, está vendo? Olha aí, como é que você é bom, né? Você é o cara, né? Você fez certinho, né? Por isso que você tem, o outro não tem, né? Porque você fez por merecer. A longo prazo, da arrogância, a gente vai para a frustração. Porque apesar da sua total dedicação ao Senhor, por mais crente que você seja, os problemas continuarão existindo na sua vida. Aí você pergunta, será que a igreja mentiu para mim? Será que o pastor me enganou? Será que talvez Deus não foi fiel? Será que eu deixei alguma brecha? Tudo errado, irmãos. Precisamos lembrar, palavras de Jesus, no mundo teremos aflições. Neste mundo teremos aflições. Porque este mundo é um mundo caído e pecaminoso. Por isso, a nossa esperança em Cristo é para outro mundo. O mundo que Ele vai trazer novos céus e nova terra, agora até lá. Cristãos e não cristãos ficam doentes. Cristãos e não cristãos têm problemas familiares, têm problemas financeiros, lutas. Então, não é algum tipo de maldição que está pairando aí sobre a sua vida. Não é algum tipo de pecado não confessado. É que você vive nesse mundo. Pecadores e um mundo pecaminoso. Sim, veja você. Às vezes, nós mesmos somos as causas dos nossos vales, dos nossos erros. Não tem a ver com castigo nem ação do diabo. São consequências da nossa irresponsabilidade. Sabe? Você levou uma topada. Arrancou um tampão do dedo. Quando eu era criança, acontecia muito isso comigo. Você está andando, tropeçou, caiu no chão, se machucou, saiu sangue, doeu. Não foi legal. O que isso quer dizer espiritualmente para a sua vida? Agora, para eu não mais levar topada, nem cair no chão, eu vou jejuar, eu vou orar, vou fazer um propósito, vou vigília, santificação, adoração. Talvez você até deva fazer tudo isso. Vai ser bom para você. Mas se você também prestar mais atenção acontecendo na rua, pode ajudar. Tá? Então isso vale para tudo, né? Para o cuidado com a minha saúde, para o cuidado com a minha vida financeira, para o cuidado com o meu casamento, para o cuidado com a minha família, para o cuidado com a minha vida profissional, para o cuidado com os meus estudos, para o cuidado para tudo. Então não tem a ver com castigo, com o diabo, tem a ver com você zelar, prestar atenção e ser cuidadoso. Agora, importante observar que nada disso muda o amor de Deus por você. Aí a gente lembra que a promessa do Senhor, lá no Salmo 23, não é que a gente nunca vai passar pelo vale da sombra da morte. Também não está escrito lá que no dia que você passar, Ele vai tirar você do vale da sombra da morte. O que está dizendo lá é que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não estaremos sozinhos. Porque o Senhor está conosco. Então, nessa vida, irmãos, às vezes nós teremos os pastos verdejantes. Às vezes nós passaremos pelos vales da sombra da morte. Desertos, lutas, mas nunca estaremos sozinhos.
nos vales e desertos, ou nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. As misericórdias do Senhor se renovarão sobre a sua vida. Não há pecado, guarda isso no seu coração. Não há pecado que diminua o amor de Deus por você. Você não é capaz. Você não é capaz de diminuir o amor de Deus por você. Não há obediência que aumente o amor. Deus continua fiel, mesmo quando somos infiéis. Está lá em 1 Timóteo. E aí tem o outro lado da moeda. Ora, por que Deus me abençoa? Ele te abençoa porque Ele te ama. Nós não precisamos chamar a atenção de Deus, irmãos. Sabe? Nós não precisamos motivar Deus a nos abençoar. Não precisamos lembrar o Senhor das suas promessas. Ele é Deus. Ele nos amou quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nem sequer acreditávamos nele. Ele nos deu o seu Filho. E como Paulo afirma lá em Romanos 8, ora, se Ele deu o Filho dele, porventura, não nos dará graciosamente com Cristo todas as demais coisas? O Senhor nos cerca de bênçãos espirituais que você nunca sequer pediu ou imaginou. Ele tem prazer em nos abençoar. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Se Ele alimenta as aves do céu, se Ele veste os lírios do campo, não cuidará das suas necessidades, sem você precisar pedir, sem você precisar motivá-lo, sem você precisar insistir. Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos. Agora, como falei antes, em todo engano há uma dose de verdade. A questão aqui é, através do Evangelho, sim, Deus nos chama a uma vida de obediência. Aí a grande pergunta é, por que você deve obedecer? Esse é o X da questão. Qual a razão, o motivo pelo qual nós devemos obedecer ao Senhor? Duas razões principais. Em primeiro lugar, eu o obedeço porque Ele me ama. Ele me alcançou com graça. Ele é o meu Criador. Ele é o meu Redentor, o meu Salvador. Então, obediência é uma forma de honrar aquele que é o Senhor da minha vida. Então, a nossa obediência não é uma troca, não é uma barganha, não é uma negociação. Não é uma maneira de a gente manipular Deus. A sua obediência é a resposta de gratidão ao Senhor, adoração, louvor a Ele que reconhecemos como Senhor das nossas vidas. Ele é santo, Ele é digno, Ele é merecedor de uma vida de santidade dedicada a Ele. Isso não é um favor. Isso é resposta ao amor que Deus já demonstrou na sua vida. É resposta à revelação da glória de Deus no Evangelho. Então, eu obedeço por quê? Porque Ele me amou. Em segundo lugar, eu obedeço por quê? Porque a obediência me faz bem. Compreende isso? Ora, a obediência, ela não é um meio. A gente não vem à igreja para ganhar alguma coisa. Isso é uma espiritualidade equivocada, adoecida. Estar aqui nos faz ganhar. Então, se você entende isso, a sua espiritualidade ela passa por uma revolução. Então, porque estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus nos faz bem. O melhor lugar para eu estar hoje é aqui. O melhor para a minha vida é dizer não ao pecado.
O melhor para a sua vida é consagrar seus caminhos a Deus. A melhor vida que eu posso viver neste mundo é na presença de Deus, segundo a vontade dEle, e isso vale a pena. Então é uma questão de me fazer bem. Então Deus nos revelou a sua obediência, não é simplesmente porque Ele quer te castigar. A obediência não é um castigo, não, é um meio de encontrarmos a verdadeira felicidade. A obediência me leva a uma espiritualidade mais profunda. E aí, veja você, essa caminhada de dedicação, de obediência ao Senhor, vai aumentando o meu discernimento espiritual. E aí, quanto mais eu busco uma vida segundo a vontade do Senhor, mais eu aprofundo o meu relacionamento com Ele e, consequentemente, mais eu percebo a sua graça, mais eu percebo o seu amor, mais eu compreendo as suas bênçãos, a despeito das circunstâncias. Então, quando o Senhor é o meu pastor, quando eu caminho como ovelha junto desse pastor, quando eu tenho o prazer de me submeter ao seu pastoreio, quando eu alegremente entendo que Ele é o pastor e eu sou ovelha e eu vou seguir o caminho que Ele tem para a minha vida, quando eu passar pelo vale, eu vou ter tranquilidade, porque eu sei que o pastor está comigo. A obediência nos dá um entendimento diferenciado da realidade espiritual da vida. Eu olho para as circunstâncias, mas eu vejo além, eu vejo acima, eu vejo o que o mundo não vê, eu vejo a presença de Deus. E sim, haverá um dia que o Senhor vai recompensar a sua obediência. Vai ser aquele dia que Ele vai dizer assim, olha, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre e desfrute da alegria do seu Senhor. Esse é o dia que nós esperaremos, ou esperamos, quando Cristo voltar. Terceira crença que limita a nossa relação com Deus, irmãos, é a chamada separação entre sagrado e profano, vida espiritual e vida secular. A questão aqui, queridos, é que nós somos ensinados a pensar que tudo que está da porta da igreja para fora é mundo. Se é mundo, é do diabo. Então, tudo que existe na cultura, na sociedade, que não seja explicitamente evangélico e cristão, é pecado. Então você é desafiado a uma espiritualidade que ela é impossível de praticar. E justamente por ser impossível, isso te leva à frustração, à angústia e à mesma desistência. Bem, olha assim, se o padrão é esse, aí a gente volta no primeiro ponto. A gente tem um padrão que ele é inalcançável. E aí eu olho para a minha vida, bem, então isso não é para mim. Como é possível, por exemplo, eu consumir uma comida que seja produzida apenas por cristãos evangélicos? E as roupas que você usa? E o médico? Você só vai no médico se ele for evangélico? Você só vai estudar com professores evangélicos? Você só vai trabalhar com pessoas evangélicas? Você vai no restaurante e você vai exigir que apenas garçons evangélicos te sirvam? Então isso não é palavra de Deus, irmãos. Isso é uma visão de seita, não é a visão de Jesus. A Bíblia mostra que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele não criou apenas os crentes à sua imagem e semelhança, Ele criou todo o ser humano à sua imagem e semelhança. Cristãos e não cristãos, todos os seres humanos são alvos da graça comum que Deus derramou sobre a criação. Esse mundo não é inferno, porque sobre este mundo habita a graça do Senhor.
O pecado não transformou o ser humano em demônio, nem o mundo em inferno. Todo ser humano, portanto, é capaz de inteligência, criatividade, virtudes, como amizade, bondade, caridade, lealdade, solidariedade, honestidade. A questão é, toda virtude, ela vem de Deus. Inclusive na vida do não cristão. Se há bondade, se há verdade, se há beleza, se há justiça, isso é de Deus. Não importe quem está falando ou fazendo. E há verdade, há beleza, há bondade, há justiça e há utilidade por todo lado, desenvolvida pelo ser humano, cristão ou não. E nós devemos ter, aí que é o ponto, a capacidade de identificar essas virtudes nas pessoas, na cultura, na sociedade. E nós vamos dizer, isso é de Deus. Ainda que quem fez, quem escreveu, quem falou, quem produziu, quem pensou aquilo, não tinha nada a ver com Deus. Mas a gente olha e a gente vê, eu reconheço. Isso é bondade, isso é verdade, isso é justiça, isso é beleza, isso é útil. Isso é do Senhor. Então a gente louva a Deus por isso, seja na poesia, seja na tecnologia, seja na ciência, seja nas artes, da gastronomia até a astronomia. Agora, mais uma vez, nessa tese equivocada há uma dose de verdade. Por quê? Nós ainda não chegamos no céu. Nós não estamos no inferno, mas também não chegamos no céu. Então eu não posso ignorar a presença do mal do mundo. Não podemos ser ingênuos espiritualmente e achar que todo mundo é bonzinho e bem intencionado. Não é. É bíblico. Completamente, absolutamente bíblico. Reconhecer que sim, há pessoas, há ideias, há movimentos, há instituições que têm uma orientação maldosa e maligna. Há pessoas que querem o seu mal. Há pessoas que têm prazer em fazer o mal. Há pessoas cruéis. Há pessoas que querem te prejudicar. Há pessoas que querem prejudicar a igreja. Há pessoas que querem prejudicar a sua família. Há pessoas que querem prejudicar o evangelho. Há pessoas que são explicitamente, intencionalmente contrárias ao evangelho. Gente que quer te atrair para longe de Deus. Gente que quer destruir sua paz. Então o mundo não é um parque de diversões onde está todo mundo feliz. Há guerras acontecendo, há violência acontecendo, há uma série de problemas mundo afora. Agora, o X da questão, e aí é por isso que o pensamento dito antes, ele é errado, é que nós não podemos achar que o mal está apenas do lado de fora da igreja. Esse é o problema da mentalidade. Mundo é mal, igreja é boa. Aí eu fico prevenido, veja você, contra tudo aquilo que é não cristão. E eu aceito qualquer coisa que chegue para mim com rótulo de evangélico. Só que, irmãos, às vezes, o mal vem disfarçado de bem. Às vezes, o demônio vem disfarçado de anjo, o lobo de ovelha. Então, você vai encontrar mal em pessoas, em instituições, em líderes religiosos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos. Basta a gente olhar a história. Não é porque simplesmente alguma coisa foi feita por um cristão, alguém que se diz cristão, ou alguma coisa que traga o nome de cristão, que vai agradar a Deus e fazer o bem.
A verdade, irmãos, é que às vezes aquilo que é produzido por pessoas que se dizem cristãs, religiosas, evangélicas, não tenha nenhuma intenção de agradar a Deus. Então, como é que a gente resolve esse dilema? Duas maneiras. Por um lado, você precisa aprender a desenvolver uma espiritualidade integral. Note, irmãos, assim, fazendo uma nota de rodapé aqui, é que todos esses pensamentos equivocados, todas essas crenças limitantes, elas, na superfície, parecem mais fácil praticar. Elas são mais simples, digamos assim, porque elas são ilusórias. Elas não se sustentam a longo prazo. Então, muita gente abraça, porque parece fácil. Mas a longo prazo, isso corrói a sua vida com o Senhor. Então, né, como diz aquela frase famosa, né? Uma solução fácil para um problema complexo é, na verdade, uma solução errada. Então, a solução para a gente desenvolver uma espiritualidade bíblica, ela não é simples. Primeiro passo, uma espiritualidade que entende que em Cristo tudo é sagrado. Porque em todos os lugares que você estiver, você estará na presença de Deus. O diabo não tem jurisdição nesse mundo, irmãos. Não há um lugar que você pise, que você entre, que aquele lugar pertença ao diabo. Não existe isso. Pode ser um lugar onde pessoas até sim desejem agradar ao diabo. Problema das pessoas. Mas Satanás não tem jurisdição. Este mundo pertence ao Senhor. E onde você pisar, você vai estar na presença do Senhor. Seja na igreja, seja na academia, na faculdade, no trabalho, no mercado, no shopping. Então, eu preciso de um entendimento integral. De que Deus não habita aqui dentro desse lugar de manhã, de noite, no domingo. E a gente vai embora e Deus vai embora também. Ele volta domingo que vem. Segundo lugar, precisamos de discernimento espiritual. Eu preciso julgar, irmãos. Precisamos ser críticos. Julgar todas as coisas e reter o que é bom. Saber que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isto é, nem todas são convenientes para a minha comunhão com Deus. Nem todas as coisas nesse mundo irão me edificar. E isso vale para a cultura, isso vale para a igreja. Há livros bons e livros ruins, músicas boas, músicas ruins, filmes bons, filmes ruins, sejam eles cristãos ou não. E eu preciso avaliar espiritualmente, com base no Evangelho, para separar o que é bom do que é ruim. Há pessoas que nos fazem bem, dentro e fora da igreja. Há pessoas que nos fazem mal, dentro e fora da igreja. Há pessoas que exercem sobre nós uma boa influência. Agregam valores, agregam conhecimento, virtudes, nos inspiram. Algumas delas são cristãs, outras talvez não. Como há pessoas que são má influência, que promovem coisas ruins na sua mente, no seu coração, que nos fazem mal. E algumas delas se dizem cristãs e religiosas. Então eu preciso ter discernimento espiritual. Isso dá trabalho, mas é preciso ser buscado, orado, para que a partir do Evangelho eu possa olhar ao meu redor e refletir, compreendendo, veja, queridos, isso é muito importante, esse ponto que eu vou dizer agora. Podemos chegar a conclusões diferentes, e isto não é errado. Compreende?
Porque se trata, em muitos casos, de uma sensibilidade individual. Então, um exemplo. Simples, né? Tem alguém na internet que você gosta muito. Você assiste tudo que ele produz. Você tira conclusões legais para a sua vida. Você gosta muito daquela pessoa. Você fala com seus amigos detestam. Uns se sentem bem, outros se sentem mal. Tem pecado nisso? Não. Músicas, filmes, livros, autores, cursos, eventos, lugares, pastores e igrejas. Pessoas diferentes chegam a conclusões diferentes. De quem ou do que lhe faz bem ou lhe faz mal. O que você não pode achar é que ou tudo te faz mal ou tudo te faz bem. Isso é infantilidade. E quem vai dizer o que te faz mal ou te faz bem? Você, não é o pastor Jackson. Então você precisa aprender a olhar, avaliar e tirar conclusões. Que há pessoas, coisas, ideias, lugares, eventos e N coisas que te fazem bem e outras te fazem mal. Fazem bem, fazem mal para quê? Né? Quando Paulo diz lá, há coisas que me convêm e outras que não me convêm. Convém ao quê? Convém à minha edificação, ao meu relacionamento com Deus, à minha vida na presença dEle. Então o desafio, irmãos, é a gente discernir e respeitar e tolerar a visão do outro. O outro pensa diferente de você, mas ele pode ter orado, refletido e chegar numa conclusão diferente de você. E está tudo bem. Você não é melhor do que ele não é pior do que você. Então, queridos, eu queria desafiar você a pensar sobre isso e a orar sobre isso. Porque, como no caso da psicologia, da mente, das emoções, às vezes a gente acredita em verdades que não são tão verdades. Por isso a gente lê o texto de Atos 17. Paulo pregou na cidade de Bereia, e o texto registra uma nota muito interessante. Os crentes de Bereia examinavam na palavra para ver se era mesmo assim. Então eles estavam examinando não um discurso político, não uma música, não, eles estavam examinando a pregação de Paulo. Então, seja o que for, dentro ou fora da igreja, eu tenho que parar e refletir, isso tem base no Evangelho? Ah, foi minha mãe que ensinou, foi minha avó, foi meu tio, foi aquele pastor, foi meu amigo, não importa quem foi. Talvez você tenha uma espiritualidade baseada em mentiras religiosas. Mentiras que têm mantido você longe do Senhor. Mentiras que têm aprisionado você distante de Deus, distante da igreja. Talvez você se agarre a convicções que não tem base nenhuma no Evangelho, querido. Eu queria desafiar você a orar por isso hoje, a fechar seus olhos e a se posicionar espiritualmente. Aqui a gente pode ter grupos, né? Você precisa, talvez você tenha plena consciência de coisas que existem na sua vida que estão erradas. Você precisa orar e colocar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de uma vida diferente. Eu preciso de uma vida diferente. Eu preciso de uma espiritualidade diferente. Eu preciso de um relacionamento com o Senhor diferente. Muda a minha mente. Muda o meu coração. Muda as minhas atitudes. Me dê novos pensamentos. Me dê novos sentimentos. Me ajuda a superar dogmas que eu trago, talvez de muitos anos, que tem determinado a minha espiritualidade.
mas que tem trazido mal. Tem jogado culpa no seu coração. Tem te impedido de orar. Tem te impedido de servir ao Senhor. Tem te impedido de assumir o ministério na igreja. Tem impedido você de voltar para a igreja. Tem trazido angústia. Tem atrapalhado a sua comunhão. Então eu desafio você a um ato de humildade. Senhor, eu tenho praticado uma coisa que eu sei que está errado. Seja humilde. Assuma diante do Senhor. Eu tenho vivido uma mentalidade que eu sei que não tem base na Tua palavra. Mas me dá força, Senhor, me dá fé para eu caminhar em obediência. Fale com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, humildemente, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. E apresentamos ao Senhor, ó Pai, a nossa mentalidade. Pai, muitas vezes, ó Pai, a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela tem sido baseada, Senhor, em preceitos errados. Premissas, ó Pai, que nós mesmos desenvolvemos e que não tem base na Tua palavra, Senhor. E com base, Senhor, nesses preceitos, nessas premissas, nós temos vivido uma vida distante do Senhor. Isso atrapalha a nossa oração, isso atrapalha a nossa participação na igreja, isso atrapalha a nossa adoração, isso atrapalha a nossa comunhão com os irmãos. Ó Pai, doutrinas e ensinamentos, ó Deus, que talvez aprendemos dentro de alguma igreja, Senhor. Coisas que nos foram passadas, ó Pai, mas que têm de fato nos prejudicado. Ou mesmo coisas, ó Pai, que a gente tem dúvidas. Coisas, ó Pai, que a gente tem uma certa insegurança, Senhor. Em nome de Jesus, nos guia, Senhor. Nos guia a Tua verdade, a verdade, ó Pai, do Evangelho, a verdade da Tua palavra, a verdade que é Jesus Cristo, Senhor. Que em Cristo, que no Evangelho, que na Tua palavra, o Teu Espírito Santo que nos ilumina, que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento espiritual. Para entender, Senhor, que o nosso lugar é na Tua presença, Senhor. Que não há outro lugar para a gente estar. Que o nosso lugar é aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que nessa manhã, que nesse domingo, possamos ter essa convicção, essa certeza, que essa voz, ó Pai, do Senhor, seja maior do que qualquer outra voz em nossa mente. O nosso lugar é na Tua presença, Senhor. E que possamos sentir o Teu amor, um amor que é incondicional, um amor que nos abençoa, Senhor. Cobre-nos com a Tua graça, Senhor. Cobre a nossa culpa. Cobre, ó Pai, os nossos complexos, os nossos medos. Que possamos, ó Pai, descansar num Deus que cuida de nós. E que possamos, ó Pai, ter uma espiritualidade mais ampla, Senhor. Que te sirva onde quer que estejamos. E que tenha o discernimento, Senhor, daquilo que nos faz mal e daquilo que nos faz bem. Que tenhamos coragem de tirar da nossa vida o que nos faz mal, Senhor. Que tenhamos coragem de nos afastar daquilo que nos prejudica. Mas tenhamos firmeza, Senhor, de nos manter e de buscar a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Atua em nós, ó Deus. Atua no meio da Tua igreja.
Atua no fundo dos nossos corações. Liberta-nos, ó Pai, dessas crenças que têm limitado a nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus.